que eu seja um meio e não um fim. E se a humanidade terminasse hoje? Para mim, ela termina no instante em que eu morrer. Santo Agostinho já ensinou que não há história da humanidade que se salve em bloco. Há almas, e cada alma é um universo inteiro. Tão inteiro que quando uma se apresenta diante de Deus, cumpriu-se nela a plenitude dos tempos. Hoje, no dia do meu aniversário, eu não conto anos. Eu conto as distâncias entre quem eu fui e quem me chama pelo nome. Eu já flertei com o nada. Eu conheço o avesso da esperança, o gosto metálico e amargo da desistência e o barulho íntimo de uma alma que perde o timbre e acha que silêncio é descanso quando de fato é deserto. Eu usei máscaras ideológicas, eu me refugiei em rótulos religiosos, amargurei a soberba de quem constrói o seu próprio catecismo na marreta da vontade. E quando o abismo piscou de volta, eu percebi o óbvio que temem se esconder. O niilismo é a preguiça da alma que desistiu de pensar com verdade e de amar com responsabilidade. A esseidade de Duns Scotus, essa estoidade que me faz redutivelmente eu e redutivelmente este, foi para mim mais do que um conceito. Foi o processo de resgate. Deus não coleciona estatísticas, ele chama pessoas. Ele não salva projetos coletivos, ele encontra nomes próprios. É por isso que nenhuma biografia é supérflua e nenhuma queda é anônima. No tribunal da consciência não se entra como sindicato. Eu entro só, com meus atos, minhas omissões e a graça que eu aceitei ou rejeitei. Minha conversão em 2017 não foi romance edificante com um final previsível. Foi interrogação implacável. Os cursos e homilias do Padre Paulo Ricardo não me ofereceram slogans, mas inquietação intelectual. E na inquietação, os milagres de Fátima e os milagres eucarísticos deixaram de ser curiosidades religiosas para se tornarem uma acusação doce e dura. Se Deus entrou na história, então a minha história não me pertence mais. A filosofia do professor Olavo, por sua vez, não me entregou respostas prontas, mas me obrigou ao rigor da pergunta, ao desconforto da verdade. Juntos, eles foram martelo e cinzel. Abriram em mim a fissura por onde a luz finalmente pôde entrar. A Eucaristia, escândalo para a soberba, foi a minha escola de realismo. Carne, sangue, presença, nada de metáforas que aliviem a responsabilidade do encontro. E ali compreendi. Eu, ex-protestante, precisei desaprender a economia da autossuficiência e aprender a contabilidade da graça. A memória em Agostinho é presente do passado, a atenção presente do presente, a expectativa presente do futuro. Hoje, revisitando a minha linha do tempo, eu não faço arqueologia sentimental, eu pratico um exame de consciência. Eu me lembro das quedas, sim, mas como quem revisa mapas antes de atravessar a noite. A depressão, as tentativas de fuga da vida, a antiga servidão do vício. Tudo isso não é troféu de superação, é advertência. A graça não apaga a sua biografia, ela a batiza. Deus me deu uma casa onde o amor não é aplauso, é serviço. Minha esposa foi a mão firme quando eu era só rumor de mim mesmo. Os meus filhos me lembram que a educação não é a engenharia do novo homem. É a humilde escuta de alguém que Deus me confiou e que não me pertence. No trabalho, aquilo que eu aprendi como professor e psicanalista devolve à minha esseidade o seu dever. Curar onde eu feri, sustentar onde eu cedi, ensinar onde um dia eu precisei reaprender o alfabeto da verdade. E é aqui que a ironia se torna pedagógica. A sociedade moderna, tão orgulhosa dos seus coletivos abstratos, trata almas como contingentes e massas como absoluto. A realidade, porém, é exatamente o contrário. O todo só se recompõe quando a pessoa se levanta. Não há salvação estrutural para a covardia pessoal e nem condenação sistêmica que anule o sim que eu posso dizer hoje. É ridículo e trágico imaginar que a minha culpa se dissolva numa estatística, assim como é infantil supor que a minha responsabilidade desapareça numa hashtag qualquer. Deus não confunde o meu rosto com um gráfico. Eu falo para vocês que me escutam, não existe neutralidade ontológica. Ou você se entrega à verdade que chama pelo nome, ou você terceiriza a sua biografia para uma moda ideológica mais próxima. E curiosamente, terceirizar a alma é o modo mais rápido de vendê-la barato. Se a esseidade é a assinatura que Deus me deu, a liberdade é a caneta com que eu assino de volta, ou o rabisco por cima, por soberba ou preguiça. Hoje eu completo mais um ciclo. E eu não quero feliz aniversário como escolta de bolo. Eu quero juízo. Não aquele que me condena por antecipação, mas o que me obriga a ordenar os amores como ensinou Agostinho. Amar primeiro o que é primeiro e o resto no seu devido lugar. A vida não é enigma abstrato, é uma tarefa pessoal. E a tarefa é simples e terrível. Tornar-me quem eu sou aos olhos de Deus. O resto, carreira, prestígio, cronologia, vale apenas na medida em que não atrapalhe essa resposta.
Se você precisa de um conselho, leve esse. Não negocie com a própria alma. O tempo é curto porque a eternidade é séria. Reze como quem pensa, estude como quem ama, trabalhe como quem responde a um chamado superior. E quando a hora chegar, que Deus encontre em nós menos ruído e mais consentimento. A vida afinal é isso, a responsabilidade de um nome próprio diante da presença real. O mundo acaba quando eu morrer, por isso enquanto respiro que eu viva como quem já começou a eternidade.